Então, boa tarde, galera. Vamos iniciar nossa aula aqui. O tema dessa quinta aula aqui de geometria espacial é cilindro e cone. E eu vou explicar por que os dois estão juntos na mesma aula, tá? Na semana que vem, que é a aula 6, eu falo de esfera, trabalho e exercício. E quando eu colocar os arquivos online para vocês na sala de aula, eu vou gerar algumas listas de exercício com questões militares de prova de EAR, de EAF, de SpaceX. A lista tá pronta, tá? Só que eu quero colocar ela no sala de aula junto com os vídeos e os outros materiais, tá legal? Então eu vou combinar qual é o dia que eu vou trabalhar só exercício com vocês, para poder colocar em prática isso que a gente tá vendo. Cilindro e cone a gente vai ver junto, por quê? Porque trabalhar com cilindro é muito parecido com trabalhar com prisma. E trabalhar com cone é muito parecido trabalhar com pirâmide, tá? Então, como é bem parecido, o que a gente vai fazer? A gente vai usar as aulas passadas para poder só aprofundar em cima dessas figuras aqui, tudo bem? Aí eu já separei aqui algumas questões, eu vou resolver algumas e eu espero que essa ideia aqui, ela seja facilitada por conta das nossas últimas aulas, tá? Como não é um assunto que vai ser inteiramente novidade, né? Porque a gente já viu isso daqui, aí fica um pouco mais fácil trabalhar os assuntos e trabalhar exercício, certo? Então, vamos começar aqui a nossa brincadeira. E primeiro, eu vou colocar aqui o nosso cilindro, tá? Deixa eu só acertar esse N aqui que eu não achei muito legal, não. Cilindro. O que seria um cilindro? Por que eu falei que o cilindro ele se parece muito com um prisma, tá? Porque cilindro, para ele existir, olha o que precisa. Cilindro é um sólido geométrico aonde a base e o teto são esferas, são círculos congruentes e paralelos. Então, olha, eu tenho aqui um círculo, uma tentativa, né? E aqui embaixo, ó, um segundo círculo. Isso aqui é um cilindro. Ele parece muito com um prisma. O prisma também é uma figura que tem a base e o teto parecidos e coisa e tal. Então, por que o cilindro não é classificado como um prisma? Porque o prisma, a base e o teto são polígonos. Prisma tem vértice, aresta e face. Cilindro não tem. O cilindro é classificado como um corpo redondo. Ele não tem vértice, ele não tem aresta, ele não tem faces, sabe? Então, o cilindro, ele é uma figura geométrica aonde a base e o teto são círculos. Aqui. Já que ele é tão parecido com um prisma, tudo que a gente aprendeu de prisma funciona nele. Funciona de alguma forma, tá? Então, por exemplo, aqui, como é que seria a superfície dele? A superfície dele é a soma das faces. Ou seja, a superfície dele vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Igualzinho um prisma. Só que calcular aqui é um pouquinho diferente, que a gente vai chegar lá. E o volume, como é que funciona? O volume também é a área da base vezes a altura, tá? Então, essas coisas que a gente aprendeu com prisma, vale para o cilindro também, tá? Então, ó, tá aqui superfície, tá aqui o volume. Tá legal? Agora, característica aqui da figura. Todo cilindro, ele vai ter uma altura, e como a base ela é um círculo, todo cilindro vai ter um raio da base. Se você tiver o raio da base e tiver a altura, você tem tudo o que você precisa saber sobre o cilindro, tá? Tudo. Bom, vamos continuar aqui.
Dê uma olhada aqui agora, todo mundo. Ó pra cá. Um cilindro, ele pode ser planificado dessa forma aqui, tá? Como assim planificado? Opa, deixa eu ver aqui a mensagem. Isso, exatamente isso. A ideia do cilindro, quando você planifica ele, é assim, tá? E essa é a maneira que eu preciso para conseguir calcular a superfície dele, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Eu vou resolver uma aqui para vocês. Então, olha aqui. O cilindro, ele é uma figura. Tenta imaginar ele como sendo, sei lá, um pote de Pringles. Ou um rolo de papel higiênico, mas com tampa, sabe? Porque o rolo, ele é furado no meio, tá? Pensa em alguma coisa nesse sentido. Ele vai ter uma tampa, que é um círculo, vai ter uma base, que também é um círculo. Eu tenho aqui alguma coisa que pode... Cara, eu tenho algo muito próximo. Eu tenho isso aqui. Isso daqui, olha, pode simular um cilindro, tá? Eu vou ter um círculo na base, eu vou ter um círculo no teto, e a lateral dele, se eu abro essa minha figura, ela vira um retângulo, tá? Então, ele planificado, ele fica desse jeito aqui. Tudo bem? Bom, dito isso daqui, deixa eu ver se eu consigo... Pronto. Acho que aqui ficou um pouco melhor desse tamanho aqui. Certo? Então, aqui eu tenho algumas coisinhas que são importantes para poder trabalhar em cima de cilindro. Prestem atenção aqui, o que é importante. Quando eu trabalho com volume, eu falei com vocês que o volume é a área da base vezes a altura. Só que no caso do cilindro, a minha base ela é um círculo, cara. Eu conheço como que funciona a área de um círculo. A área de um círculo não é πr ao quadrado? E a minha altura é um h. Por isso que a gente consegue escrever como é a fórmula da área, do volume de um cilindro. É porque a base dele é uma figura conhecida. Eu não consigo fazer isso para prisma. Porque se o prisma tiver a base quadrada, a fórmula é uma. Se o prisma tiver uma base pentagonal, a fórmula é outra. Se o prisma tiver uma base hexagonal, a fórmula é outra. Para cada figura da base, o prisma vai ter uma fórmula diferente. Agora, no caso do cilindro, não. A figura é sempre uma esfera... Tô cismando com isso. A figura é sempre uma circunferência, é sempre um círculo. Então, a área é πr ao quadrado, tá? Agora, vem a parte da superfície. Essa parte que é interessante, que é importante de olhar. Olha pra cá. A superfície a gente sabe que é a área lateral mais 2 vezes a área da base, correto? A gente sabe disso. Agora, olha pra cá todo mundo, isso aqui é interessante. Quando eu pego o meu cilindro e abro o meu cilindro, a área lateral ela vira um retângulo, aonde a altura do retângulo é h. Eu vou até escrever aqui. Calma aí. Eu vou escrever aqui um pouco maior. Olha aqui. A altura aqui, olha, é h. A altura vai ser h. Agora vem a parte da base. Tá vendo essa linhazinha aqui, olha? Essa linha aqui, ó. Que é a base do meu retângulo. Que linha é essa? Essa linha é essa aqui, ó. E que linha é essa? O contorno da minha circunferência. Então, o contorno da minha circunferência que abre e vira o lado do retângulo, tá?
folhinha de papel aqui. Eu vou tentar construir aqui um cilindro com ela. Eu tenho aqui, ó, uma tentativa de cilindro redondo, tá vendo? Aqui eu tenho uma circunferência. Aí quando eu abro a figura, ela vira um retângulo, tá vendo? Então o lado do retângulo é o contorno da minha circunferência, tá? Então por isso que vai acontecer isso aqui, ó. Cadê? É por isso que vai acontecer isso daqui, ó. O contorno de uma circunferência é 2πr. Então aqui, olha, eu tenho 2πr como largura do meu retângulo. Dito isso, a minha superfície, ela vai ser nada mais, nada menos que a área lateral mais 2 vezes a área da base. A gente sabe disso. Mas a minha área lateral é a área de um retângulo, aonde é 2πr vezes o h. Não precisa ficar decorando isso, mas é só lembrar que é o contorno de uma circunferência que está na base e a altura é o h. E a minha área da base vai ser πr ao quadrado. Dito isso daqui, olha para cá, superfície. Dois πr ao quadrado, não, 2πrh mais 2πr ao quadrado. Tá aqui, feito. Tá aí. Essas são as únicas fórmulas que eu preciso para cilindro, basicamente, e o restante é só treinar em cima de exercício, tá? Então, deixa eu aqui colocar no quadro alguns exercícios, vamos corrigir aqui alguns, vamos brincar aqui em outros, e eu vou deixar aqui um para vocês, certo? Então, vamos fazer aqui um de cada vez. Galera, olha aqui, eu vou fazer a leitura e vou resolver a questão, tudo bem? A altura de um cilindro reto vale 6 centímetros e o raio da base desse cilindro é 2 centímetros. Determine a área total e o volume desse cilindro. Então a primeira coisa que eu vou fazer é tentar ilustrar ele aqui, tá? Então, como é que funciona esse cilindro aqui? O cilindro vai ter esse formato. Certo? E desse formato aqui, a questão fala que a altura vale 6 e o raio da base vale 2. A questão pede a área e pede o volume. Dos dois, o mais fácil de fazer é a área. Desculpa, o mais fácil de fazer é o volume. Então, eu vou começar pelo volume. O volume nada mais é do que a área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser igual a πr ao quadrado vezes a altura. Então, o volume vai ser igual a π, o raio ao quadrado, vezes a altura. É isso daqui. Então, o volume vai ser igual a π vezes 4 centímetros quadrados vezes 6 centímetros. 4 vezes 6 é 24. Então, o volume vai ser igual a 24π centímetro cúbico, tá? Esse é o meu volume. Então, eu tenho a letra B como opção e a letra C como opção. Basta agora encontrar a área. O volume é sempre o mais fácil, tá? O volume, eu nunca gasto muito tempo pensando no volume, não. Pronto, eu encontrei o volume. Agora o que a gente faz? Vamos encontrar a área. Quando eu tenho aqui o meu cilindro,
Eu sei que ele planificado, ele fica assim, ó. Um retângulo aqui, com um círculo aqui em cima e um círculo aqui embaixo. Vamos começar com a valor. A questão fala que a altura dele vale 6 centímetros de altura. Então aqui continua 6 centímetros, não mudou nada. Certo? Essa base aqui, olha, essa base, ela é o quê? Essa base é o contorno do meu círculo. O contorno desse círculo virou essa base. E o contorno de um círculo é o quê? 2πr. Como a questão fala que o raio vale 2, aqui é 2π raio. 2π vezes 2. Então é 4π centímetros. Tá? Aqui o raio vale 2 centímetros. Aqui o raio vale 2 centímetros. Certo? Então agora a gente pode calcular. Já tenho tudo que eu preciso. Eu vou só dar uma arrumadinha aqui para não desperdiçar espaço. Vamos lá? Eu vou fazer separadamente. Área lateral. A área lateral é igual a 2πr vezes a altura. A área lateral é a base, que é 4π centímetros, vezes a altura, que é 6 centímetros. Então isso aqui vai dar 24π centímetro quadrado. Eu já encontrei a área lateral, tá? Mas a questão está pedindo a área total. Então não basta parar na área lateral. Agora vamos ver aqui, olha, a área da base. A área da base é igual a πr ao quadrado. Então é igual a π vezes 2 centímetros ao quadrado. Então isso aqui é igual a 4π centímetro quadrado. Já sei quanto que vale lateral, já sei quanto que vale a área da base. Então eu consigo resolver a pergunta aqui agora. Superfície é igual a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então a superfície vai ser igual a 24π centímetro quadrado mais 2 vezes o 4π. Então mais 8π centímetro quadrado. 24 com 8, 32. Acabou. Então se eu sei que é 24 o volume e a área 32, a única que bate é essa aqui, ó. Área 32, volume 24, letra B. Tá vendo? Basicamente gira em torno disso. Trabalhar com cilindro é um pouco mais fácil que trabalhar com prisma, porque o prisma depende de qual é a base. O cilindro sempre é a mesma base, tá? Vamos para a próxima aqui. Agora uma da A. Vamos lá? Olha aqui. Questão da A. Também vou resolver direto. A diagonal da secção meridiana de um cilindro equilátero mede 10 raiz de 2. Qual é a área lateral desse cilindro? Essa questão não é difícil, mas ela tem um monte de palavras que um aluno que não sabe o que significa pode ficar assustado, tá? Ó, primeiro, eu tenho a palavra diagonal, que é fácil, secção meridiana, que não é tão fácil, e cilindro equilátero, que eu também não sei se é tão fácil. Então vamos ver uma de cada vez. Primeiro, o que é um cilindro equilátero? Cilindro equilátero é aquele cilindro onde a altura e a largura são iguais. Então é aquele cilindro que é assim, olha, de frente ele parece um quadrado. Tá?
aqui é o diâmetro e aqui também vale diâmetro, sabe? É o mesmo comprimento. Então, o cilindro equilátero é aquele que a largura e a altura têm o mesmo tamanho, tá? Então, eu já sei isso. É um cilindro que eu tenho largura e altura do mesmo tamanho, tá? Aí, eu tô falando aqui, olha, de secção meridiana. A palavra secção, ela indica um corte, tá? Então, quando vocês veem em algum lugar a palavra secção, já fica esperto, isso aqui é um corte. Aí a secção meridiana é um corte no meu cilindro, mas é um corte assim, ó. Olha aqui. Vou desenhar aqui um cilindro qualquer. E agora eu vou fazer uma secção meridiana. É um corte, mas é um corte assim, olha. É um corte que faz... É como se fosse pegar um cilindro e cortar ele ao meio. Quando você pega um cilindro e corta ele ao meio, você vai enxergar um retângulo ali. Entende? Você vai enxergar um retângulo. É um corte na minha figura. Pega um cilindro e corta ele. A face que você vai enxergar é um retângulo. Tá? Então agora que a gente sabe isso, vamos resolver a questão? A questão fala o seguinte, ó. Eu tenho um cilindro equilátero que a secção meridiana tem diagonal que mede 10 raiz de 2. Então, olha pra cá, questão. Eu tenho um cilindro equilátero. Se é um cilindro equilátero, a gente sabe que a base dele e a altura dele tem o mesmo tamanho. A questão fala que a secção meridiana dele, a secção meridiana é isso aqui, ó. Tá aqui. A secção meridiana dele é um quadrado. Aí a questão avisa que a secção meridiana dele tem a diagonal medindo 10 raiz de 2. Então a diagonal aqui, ó, vale quanto? 10 raiz de 2. Cara, isso aqui é um quadrado. É um quadrado. A diagonal desse quadrado vale 10 raiz de 2. Então a gente sabe que a base do quadrado é 10 e a altura do quadrado também é 10. Porque a diagonal de um quadrado é o lado vezes raiz de 2. Ah, professor, não sei fazer isso, não vou lembrar disso. Não tem problema, faz Pitágoras. Chama essa linha de 10 raiz de 2, chama o cateto em pé de x, chama o deitado de x e faz Pitágoras. Você vai chegar no 10 também, tá? Então, olha, tá aqui. Então eu sei que no meu cilindro eu tenho altura igual a 10 e eu tenho raio da base igual a 5, né? Porque se a largura total é 10, é porque o diâmetro é 10. Então o raio vale 5. Já sei qual é a altura, já sei qual é o raio da base. Agora eu consigo responder a questão. A questão, ela tá simplesmente perguntando, ó, a área lateral do cilindro. Então olha pra cá. A área lateral. A área lateral é um retângulo. E desse retângulo, eu sei que aqui vale a altura e aqui embaixo vale 2πr, certo? Bom, a questão já me informou os valores. A altura eu sei que vale 10 e aqui o raio eu sei que vale 5. Então isso aqui, olha, é 10π. Então a área lateral vai ser simplesmente 10π vezes 10. Isso aqui vai dar 100π. E acabou a questão. E tá feito. Tá vendo?
ela não é tão difícil conceitualmente, só que ela tem muitos elementos. Ela fala de cilindro equilátero, aí eu explico o que é. Ela fala de secção meridiana, expliquei o que é. Como o cilindro é equilátero, a minha secção meridiana é um quadrado. Se tá falando que a diagonal do quadrado mede 10 raiz de 2, é porque o lado do quadrado vale 10, tá? Aí eu já sei qual é a altura, já sei qual é o raio. Pronto, fiz a minha área lateral, sem grandes problemas. Tudo bem? Agora que eu já fiz duas, eu vou deixar uma para vocês. Eu não vou fazer tudo sozinho, porque aí não é divertido, certo? Então, eu quero que vocês façam a terceira aqui, que também é da EA. Deixa eu ver. Tentem fazer essa daqui agora. Terceira. Tempo pra vocês. Pô, isso aqui tá muito aqui, né? Eu vou tentar jogar ele um pouco pra cá. Pronto, que aí agora sobre espaço para poder fazer a questãozinha aqui, tá? Tá aí, olha, número 3, tentem fazer a número 3. Eu vou marcar um tempinho, aí depois eu chego aqui corrigindo com vocês, tá certo? Então, tempo correndo, podem tentar fazer. Vamos lá, galera? Vamos resolver a questãozinha aqui? Então, eu fiz duas questões e deixei essa aqui para vocês, tá? Deixei uma da EAR de 2016 que envolvia volume. Então, vamos verificar isso daqui, ver como é que ela fica. A questão não tem no desenho escrito, mas o texto fala, né? A questão fala que o raio do maior é 5 e o raio do outro é 4, acho que é isso. Então, ó, o raio aqui é 5. E o raio aqui, olha, é 4. Certo? Vamos lá, vamos ler aqui. Um cilindro de 18 de altura e raio da base medindo 5 contém água até a sua metade. Então eu tenho água até a metade aqui, ó. Eu não vou nem continuar a questão, eu já vou encontrar o volume de água, tá? A gente sabe que o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Então, olha, o volume vai ser igual à área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, certo? Então aqui vai ser π, o raio vale 5, né? 5 ao quadrado, e a altura, mas a altura não é 18, é 9, só tem água até a metade, né? Então, 5 ao quadrado é 25, 25 vezes 9, isso aqui vai dar 225 π. Aí você vai e fala, professor, o π vale 3, então eu multiplico por 3. Isso aqui vai dar 675. Esse daqui é o volume de água que eu tenho, tá? Esse aqui é o volume de água. Agora, quando eu pego essa água e entorno na outra figura, que a questão fala, por algum motivo, houve a necessidade de despejar essa água no outro cilindro, que tem 40 de altura, tá? E a base é 4. Quando eu faço isso, qual é o valor mais próximo que a altura vai chegar? Então, quando eu faço isso daqui, olha, a água vai bater em algum lugar aqui. Eu já sei que o valor é acima de 9, porque como o segundo é um pouco mais estreito, né, porque o raio é menor, então a água vai subir um pouquinho. Mas como eu não sei quanto que ela vale, eu vou chamar ela de H, né? Então, vamos lá. Volume do outro cilindro. Vai ser πr ao quadrado vezes H. E esse volume, calma aí, eu vou usar outro H.
πr ao quadrado vezes h. Pronto, troquei. E esse volume tem que dar 675. Porque a água que eu passei de um para o outro é a mesma água. É a mesma água. Então vai dar o mesmo 675. Então vamos lá. O π vale 3. O raio dele vale 4. Só que a altura eu não sei. Então agora é só resolver, olha. 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 3 é 48. Então o h é simplesmente 675 dividido para 48. Eu já vou logo falando. Não vai dar valor exato. Por quê? A questão está falando qual é o valor aproximado. Então tu já fica mal dado. Não vai dar valor exato. Eu vou dar uma simplificada por 3. Quando eu dou uma simplificada por 3, o que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui, ó. 225. Calma aí. Não é essa cor que eu tava usando, não. Nem essa. Também não é essa daqui, não. E vai essa daqui mesmo. 225. E aqui embaixo eu dividi para 3, vai dar 16. Então agora, ó, é só você pegar o 225 e dividir para 16. Quando você fizer essa divisão, você encontra a resposta. Então, eu vou fazer aqui no rascunhozinho, 225 dividido para 16. 22 para 16 dá 1 e sobra 6. 65 para 16 dá 4. 4 vezes 16 dá 64, sobra 1. Se eu quiser continuar dividindo, boto uma vírgula, boto um 0 aqui, né? Aí isso aqui vai dar 0, aí tu bota mais um 0 aqui, isso aqui vai dar, sei lá, 0,6. Mas aí é o de menos já. Então essa divisão, ela não dá exata. Essa divisão ela não dá exata, mas essa divisão ela dá aproximadamente 14. Então eu marco a letra A. E tá resolvido a questãozinha da EA. Tá legal? Eu fiz só a divisão e eu cheguei na minha resposta. Tá aí. Basicamente, as contas de cilindro giram em torno disso. Giram em torno de área, volume e acabou. Tá? E agora vamos para prisma, para conseguir falar de prisma aqui na sala de hoje. E prisma, mole, vamos para cone. O cone, da mesma forma que o cilindro se assemelha a um prisma, o cone se assemelha a uma pirâmide. Então o cone ele vai ter o formato parecido de uma pirâmide. De todas as figuras geométricas, o cone ele é uma figura que não é tão difícil de entender, porque existem objetos na vida real que tem esse nome, né? O cone de trânsito tem um formato parecido de um cone. Um funil parece um cone também. Chapeuzinho de festa parece um cone também, tá? Aí o cone, ele tem algumas características que é muito importante eu comentar aqui com vocês, tá? Algumas características. Primeiro, essa linha aqui é a altura, certo? Essa linha que tá aqui é o raio. Só que o cone tem uma outra linha que é muito importante, que ajuda muito a gente a trabalhar em prova, que é o seguinte, ó. Essa linha que tá aqui, que é como se fosse a lateral do cone, ela é chamada de geratriz. Por que geratriz? Porque é como se essa linha fosse a linha que gerou o cone. Foi a linha que desenhou e construiu o meu cone. Por que isso aqui é importante? Isso aqui é importante porque eu consigo formar um triângulo retângulo usando altura, raio e geratriz.
Então, sempre que uma questão te dá duas informações, você pode encontrar a terceira usando o Teorema de Pitágoras, tá? Isso aqui é importante. Agora, vamos lá. Superfície e volume, que são as continhas que a gente costuma trabalhar, tá certo? Da mesma forma que a pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3, o cone também. O seu volume é igual à área da base vezes a altura dividido por 3. Então, o volume é igual a πr ao quadrado vezes o h dividido por 3, tá? Então, é assim que eu faço o volume de um cone. É só pegar o volume do cilindro e dividir por 3, só isso. Que aí você vai chegar no volume do cone. Tá? Isso aqui é para qualquer cone, tá? Qualquer cone, o volume dele é assim. Tá? Agora, olha essa imagem aqui. Pronto, foi. Tinha saído ali. Então, olha pra cá. Aqui, eu tô trabalhando com a planificação. Olha pra cá. Quando eu pego um cone e abro esse cone, o formato dele fica assim. Ele é formado por uma circunferência e uma fatia de pizza. Ele é formado por uma fatia de um círculo. Ele tem um setor circular, tá? Por isso que quando a gente pega um chapeuzinho de festa e abre o chapeuzinho de festa, ele fica com esse formato, como se fosse uma fatia de pizza que foi cortada, tá? Então, vamos lá. Vamos trabalhar agora aqui a superfície dele. A superfície dele vai ser igual a área lateral mais a área da base. Não vai ser duas vezes a área da base, é uma base só, né? Então, olha aqui no cantinho aqui. A área da base, a gente sabe como que ela é, né? Porque ela é um círculo, é πr ao quadrado. Não tem pra onde fugir muito isso aqui não. Mas a área lateral, ela é uma fatia de um círculo. A maneira que eu calculo essa área que está aqui, olha, essa área lateral aqui, a maneira que eu faço esse cálculo aqui é o seguinte, é π, r e g, tá? É π vezes o raio vezes a geratriz, porque é assim que eu calculo o pedaço de uma circunferência, tá? É como se a geratriz fosse o raio da minha circunferência, tá vendo? Então, é assim que eu calculo a minha área lateral. Então, dito isso, a minha superfície vai ser igual a πrg mais πr ao quadrado. Tá? E tá feito. Agora eu preciso trabalhar alguns exercícios, porque só vendo isso daqui pode não parecer tão claro assim. Então, ó, vamos trabalhar aqui exercíciozinho. E vamos ver se a gente consegue aplicar isso que a gente acabou de ver. Olha pra cá. Questão 4. A questão 4 é o seguinte, ó. Determine a área lateral, a área total e o volume de um cone reto que tem 5 metros de raio e 12 metros de altura. Então vamos tentar desenhar aqui. Eu tenho um cone e esse cone ele tem
altura 12 metros e raio 5 metros. Tem uma informação que está faltando aqui. E a geratriz vale quanto? Não sei, né? Então, vamos calcular a geratriz. Como eu falei para vocês, triângulo, retângulo, é só fazer Pitágoras agora. Geratriz ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Eu tenho certeza. Tem aluno falando, professor, é 13. Né? Geratriz ao quadrado é igual a 144 mais 25. Então, geratriz é igual a raiz de 169. Geratriz é 13. Tá aqui. Agora eu vou resolver cada uma das coisas que a questão pede, tá? Vamos lá. Primeiro, calcule a área lateral. Então, vamos lá. A área lateral é igual a π r g. Então, é igual a π vezes o raio vezes a geratriz, que é 13. Então, isso aqui vai ser 65π metros quadrados. Acabou. A área lateral é 65π metros quadrados. Aí a questão pede a área total. A área total vai ser igual a área lateral mais a área da base. Então, a minha área total vai ser igual à área lateral, que é 65π, mais a área da base, que é a área do círculo, né, que é πr ao quadrado. É π5 ao quadrado, 25π. 65π somado com 25π dá 90π, se eu não me engano. E acabou também. Calculei a área lateral, calculei a área total. Então, tá faltando só uma conta agora, que é calcular o volume. Então, vamos lá? Eu tenho aqui o meu cone. Agora, a geratriz não serve de nada para mim. A altura dele vale 12. O raio aqui vale 5 metros. E o volume é igual à área da base vezes a altura dividido por 3. O volume é igual à área da base é 25π. Acabamos de fazer. Vezes a altura, que é 12. Calma aí. 25π metros quadrados vezes a altura, que é 12 metros, dividido por 3. Eu já vou de cara, olha, simplificar o 12 para 3, que dá 4. Então, olha, o volume é igual a 25π metros quadrados vezes 4 metros. 25 vezes 4 é 100. Então, isso aqui, olha, é 100π metro cúbico. Tá vendo? E tá feito. Resolvi a número 4 inteira. Só destacar lá, aqui. Pronto. Todas devidamente corrigidas. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Próxima. Essa daqui também é minha. Daí a um chapéu de festa feito de cartolina tem a forma de um cone com 1 decímetro de raio e 5 decímetros de geratriz. Então, eu já vou ilustrar isso daqui. Eu tenho um chapéu de festa que tem a forma de um cone. E esse cone aqui é um cone que tem 1 decímetro de raio e 5 decímetros de geratriz. Opa!
certo? Então vamos lá. Para fazer 20 chapeuzinhos daqui, são necessários no mínimo, espaço em branco, decímetro quadrado de cartolina. Considere π igual a 3,14. Cara, tá pedindo só a área lateral. Por que eu sei que é só a área lateral? Porque chapéu de festa não tem base. Porque eu tenho que enfiar na cabeça. Então é só a área lateral. Então vamos calcular aqui, olha. Área lateral. Eu sei que a área lateral é π r g. Perceba que eu nem preciso da altura. A questão não me deu altura, problema da questão. Então a área lateral é π. Ah, professor, o π vale 3,14. Eu sei, só que eu não vou usar agora, porque senão a minha conta vai ficar com muito cara com vírgula. Eu não quero isso agora não. π vezes o raio, que é 1, vezes o g, que é 5. Então isso aqui, olha, é 5π decímetros quadrados. Isso aqui é de um só. A questão, ela quer 20 chapéus. Então, olha pra cá. Eu tenho um problema com plural de chapéu, mas tudo bem. Eu ia escrever 20 chapéus aqui. Não sei qual certo. Eu vou confiar no enunciado, tá? 20 chapéus aqui. Então é só fazer 20 vezes 5π decímetro quadrado, tá? Isso aqui é quadrado ou é cúbico no meu aqui? Se for cúbico, tá errado. Agora vamos lá. Quanto que vale 5 vezes 20? 100. Lembra que o π vale 3,14? Agora eu substituo. Acabou. Se eu substituir isso lá em cima, a minha conta ia ficar muito grande sem a menor necessidade. Tá vendo? Então, olha, tá feito, tá resolvido e eu fiz a número 5, que é da EA. Tá certo? Agora chegou a vez de uma para vocês. Deixa eu pegar aqui. A de vocês agora. Tá aí, questão número 6. Tentem fazer a questãozinha. Eu vou marcar um tempinho, aí eu já volto corrigindo ela, tudo bem? Então, tentem fazer, até daqui a pouquinho. Vamos lá, galera, tempo encerrado, vamos resolver isso daqui. Eu vou resolver essa questão número 6 com vocês e vou lançar uma última aqui no quadro e eu deixo vocês pensando em casa nessa última, que é da SpaceX. É uma das SpaceX que envolve cone e envolve igual aquela que a gente fez agora há pouco do chapeuzinho de festa, parecida, mas um pouquinho mais elaborada, tá? Vamos fazer aqui o número 6. Em um cone, a medida da altura é o triplo da medida do raio da base. Se o volume é 8π, qual é o valor do raio da base dele? Então, vamos lá. Esse tipo de pergunta assim, tu tem que armar. É a armação que vai determinar qual é o valor. Então, olha só. Eu tenho aqui, primeiro, um cone. E nesse cone aqui da questão, a questão fala que a altura é o triplo do raio da base. Então, não tem muito o que fazer. Tu vai chamar o raio da base de R. E você vai chamar a altura dele de 3R. É isso. Tu vai só seguir o que o enunciado fala, tá? O volume dele, a questão sabe, não é uma
não é segredo. O volume dele é 8π. 8π decímetro cúbico, mas o volume é 8π. Decímetro cúbico é só a medida, né? A unidade de medida. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Descobrir qual é o raio, não é isso? Descobrir qual é o raio. Então, vamos lá. Volume é igual à área da base vezes a altura. Então, volume é igual a πr ao quadrado vezes a altura. O volume vale 8π. É igual a π vezes raio ao quadrado vezes a altura, que tem 3 raios. De cara, já corta o π com um π aqui. Tá? Opa! Olha só, cara. Eu já ia fazendo besteira aqui. Isso aqui é um cone, não é um cilindro, né? Isso aqui é um cone. Então o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Quase que eu esqueço o dividido por 3. E olha porque ele é importante. Para cortar aqui. Tá vendo? Se fosse um cilindro, não ia ficar tão redondinha a minha conta. Tá? Bom, dito isso daqui, 8 é igual a R ao cubo. Então R é igual a raiz cúbica de 8, que vale 2. Então raio vale 2. Letra C de corona aqui. E tá feito, tá? Caraca, olha só, quase que eu dou mole aqui com o lance do volume. Tá aqui, olha, bonitinho. E agora, a última questão da aula, que eu não vou nem corrigir ela aqui com vocês, tá? A última questão da aula é essa daqui, ó. Olha aqui. SpaceX 2016, tá? Da mesma forma que as questões da EAR, você repara que é da EAR porque tem aquele traço. O volume é um traço, aí tem que encontrar o valor. A EAR sempre faz isso. As da SpaceX, essas figuras escrito desenho ilustrativo fora de escala. Tudo da SpaceX com figura tem isso daí, tá? Corta-se uma circunferência de raio 4 centímetros, um setor circular de ângulo π sobre 2 radiano, tá? Eu vou comentar isso aqui agora, porque como não sou eu que dou aula de trigonometria, eu não sei se vocês chegaram até aqui, tá? Quando eu trabalho com ângulo, o ângulo ele pode ser tanto em graus quanto em radiano, tá? Aquele π sobre 2 é 90 graus. E no desenho tá até aqui já, olha. Destacadinho aqui, olha, 90 graus, tá vendo? Então, esse π sobre 2 aqui é 90 graus, só isso, tá? Aonde C é o centro e um cone circular é construído a partir desse setor. Então, tá vendo essa parte que tá destacadinha aqui? Essa parte destacada, essa parte virou um cone, tá? Essa parte destacada aqui, olha, é uma parte que vai se tornar um cone. Tá? Aonde aqui em cima, olha, fica o ponto C. E o ponto A e o ponto B ficam no mesmo lugar. Tá? O cone circular é construído a partir desse setor circular ao juntar os raios CA com CB. Então eu vou colar um no outro, eu vou grudar um no outro, então vai ficar coladinho, o A e o B vão cair no mesmo lugar.
Aí vem a pergunta, qual é o volume dessa figura aqui? Tá? Tá aí. Então, tomem cuidado, vejam bem que informação você tem e que informação você não tem. Para encontrar o volume, eu só preciso de área da base e altura. Resumindo, raio da base e altura. Batendo o olho, eu não sei nenhum dos dois. Então, tenta encontrar raio e altura, porque depois que você tiver isso, você faz a questão sem o menor problema, tudo bem? Então, essa daqui fica nesse momento para casa para vocês. Na semana que vem, antes de falar de esfera, vai ser a primeira questão que eu vou corrigir, tá certo? Então, galera, 15 para as 7 agora, a gente vai fechar nossa aula aqui com vocês e na semana que vem eu já inicio corrigindo essa daqui, tá legal? E agora que eu já corrigi o problema de áudio, eu vou conseguir fechar essa aula e já editar ela agora rapidinho, tá? Aí ela vai pro YouTube igual todas as outras já estão. E quando terminar os quadros, de organizar os quadros, eu envio pro curso organizar o sala de aula de vocês, tudo bem? Então, galera, abração, até segunda-feira da semana que vem. E durante a semana já vai ter lista de exercícios para vocês, tá legal? Então, valeu gente, abraço.